por aula para gravar, senão eu esqueço. E eu vou começar essa aula, jovenzinhos, falando o quê? Deixa eu adicionar mais um ser humaninho aqui. Que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física, galera. Coisa boa. Espero que tenham descansado aí nesses 2 dias de folga que nós tivemos essa semana. Estejam preparados para uma aulinha de exercícios, jovenzinhos. Na semana passada, nós começamos a falar sobre impulso e quantidade de movimento. Então, passei na primeira aula alguns vídeos para vocês assistirem, que eram de aplicações desses conceitos no nosso dia a dia. Na segunda aula, eu trabalhei o conceito com vocês. Na primeira aula de hoje, aqueles vídeos, jovens, eram de retomada desses conceitos. Eles ampliavam um pouquinho mais a discussão, não só para um corpo, mas para um sistema. E agora a gente vai fazer exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Quem quiser acompanhar comigo a partir do livro, página 89, jovenzinhos. Página 89 do livro 2B, beleza? Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com os senhores. E vou tirar minha cara feia daqui também. E vamos lá então, jovens. Exercícios, página 89. Raga, está com uma franjona, hein? Quanto tempo você não corta o cabelo, jovem? Ah, louco, dá pra fazer um topetão formato Elvis Presley aí, hein? Aí é show. Vamos lá, jovens. Exercício 1 diz o seguinte, ó. Um corpo de 2 quilogramas, inicialmente em repouso, sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa, recebe, durante 5 segundos, uma força horizontal constante de 3 newtons. Desprezando-se quaisquer atritos, determine, letra A, o módulo do impulso recebido pelo corpo, e letra B, o módulo da velocidade final do corpo. Jovens, primeiro suave, né? Ele pede o impulso, a gente vai considerar que é uma força constante, ele disse para nós. Então, o impulso vai ser força vezes tempo. Então, impulso vai ser força de 3 newtons e o tempo de aplicação é de 5 segundos. Portanto, 3 vezes 5, 15. 15 o quê, jovenzinhos? 15 newton segundo. Beleza? Então, esse é o impulso, jovenzinhos. Simples assim, sem estresse, sem dificuldade. Agora, na letra B, ele pede o módulo da velocidade final do corpo. Pois bem, jovens, para calcular esse módulo, eu vou partir do teorema. O teorema de que o impulso aplicado no corpo é igual à variação da quantidade de movimento que esse corpo sofreu. Ó, o impulso a gente já sabe quanto que é. Foi calculado na letra A. Vamos pensar nessa variação da quantidade de movimento. Ó. Variação a gente já sabe que é valor final menos o valor inicial. Então, quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Mas, jovens, lá na primeira linha do exercício, foi falado que o corpo estava inicialmente em repouso. Jovens, se o corpo estava em repouso, a quantidade de movimento inicial, então, é 0. Portanto, senhoras e senhores, o impulso vai ser quantidade de movimento final, que é massa, vezes a velocidade final. E como ele pede para nós essa velocidade, a massa que está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, o impulso dividido pela massa
a velocidade final. Portanto, senhoras e senhores, vai ser 15 dividido pela massa, que é 2 kg, portanto, 7,5 metros por segundo. Essa é a velocidade final desse corpo aí depois que recebe a aplicação dessa força. Suavidade, tranquilidade ou não? Já acharam o meio do capiroto? Mandem no chat aí se ficou alguma dúvida, vai lá. Mandem. Aí. Tranquilo? Deixa eu ver o chat aqui se mandaram algo. Acho que ninguém mandou nada, porque não tem apito nenhum aqui para mim. Tá sossegado. Então, bora lá pro 2, galera. Exercício 2 diz o seguinte, ó. Uma partícula de massa M2 igual a 2 kg está em movimento retilíneo sobre uma superfície sem atrito com velocidade constante V igual a 1 metro por segundo. Ao se fazer atuar sobre a partícula uma força constante de módulo 2 newtons na mesma direção e no mesmo sentido de seu movimento durante o intervalo de 1 segundo, ela sofreu uma aceleração constante. Ao final do intervalo de tempo de 1 segundo, a velocidade da partícula em metros por segundo será. E ele pede para desprezar qualquer ação de resistência do ar. Então, jovens, tinha uma velocidade inicial, foi aplicada uma força, passou a ter uma velocidade final. Portanto, eu vou partir de novo do teorema do impulso. Ó. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Impulso é força vezes tempo. Variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a inicial. Quantidade de movimento, a gente sabe que é massa vezes velocidade. Então, aqui, massa vezes velocidade final, massa vezes velocidade inicial. Então, ó, quantidade de movimento final menos a inicial. Eu vou já substituir os valores aqui, jovens, e depois eu vou isolar o que ele pediu, que é a velocidade final, tá bom? Então, ó, força, 2 newtons. O tempo de ação da força é de 1 segundo. Massa, 2 quilogramas. A velocidade final você quer descobrir. Massa, 2 quilogramas. A velocidade inicial, ele disse para nós ali que era de 1 metro por segundo. 2 vezes 1, 2. Aqui, 2 vezes 1 também é 2, jovens. Só que está desse lado da igualdade subtraindo. A gente passa para o outro lado da igualdade e com a operação inversa ele passa somando. Isso é igual a 2 vezes a velocidade final. 2 mais 2, 4. E esse 2 que está multiplicando a velocidade final, ó, passa dividindo. Portanto, a velocidade final vai ser 4 dividido por 2, 2. 2 metros por segundo. Que para nós aí, jovens, é a alternativa E. De elegante, de esperto, de Everton. Agora, com os senhores, questionem, perguntem, argumentem de onde é, de onde veio, por que é assim, por que não é. Vai lá. Tá com os senhores. Sossegado? Silêncio, eu entendo que tá beleza, jovens. Eu vou tocando o barco. Então, exercício 3. Diz o seguinte, o 3, ó. Um jogador de vôlei executa um saque jornada nas estrelas numa bola de massa 300 gramas lançada com velocidade de 30 metros por segundo. Considerando que a bola estava em repouso imediatamente antes do choque com a mão do jogador,
e que o choque durou 0,2 segundos, determine a intensidade da força média que o jogador aplica na bola. Então a bola está parada, ele chega, dá um tabefe na bola, faz o saque Jornada nas Estrelas e ela ganha velocidade. E aí a gente determina qual é a força que ele aplicou na bola para que ela alcançasse aquela velocidade. Então é um impulso, uma força vezes um tempo, gerando uma variação na quantidade de movimento. Beleza? Jovens, então vamos lá. Impulso, força vezes tempo. Variação de quantidade de movimento final, menos a inicial. Ele disse para nós, jovens, que a bola estava em repouso imediatamente antes do tapa que o jogador deu. Então, a quantidade de movimento inicial é 0. E vai ficar, então, força vezes tempo igual. Quantidade de movimento final, massa, vezes a velocidade final. E como o exercício aqui pede para nós, jovens, essa força, o tempo que está aqui multiplicando, ele passa dividindo. Portanto, a força vai ser a massa vezes a velocidade final dividido pelo tempo. Agora é só brincar de fazer continha. Massa. Um detalhe importante aqui, ó. Massa, jovenzinhos, está em grama. Então, são 300 gramas. Tem que passar para quilograma. Lembra, para passar de grama para quilograma, você divide por 1000. Então, 300 gramas é 0,3 quilograma. Velocidade final, 30 metros por segundo. E o tempo de interação, mão com bola, 0,2 segundos. Zero 3 vezes 30 vai dar 9. 9 dividido por 0,2, eu acho que é 45, vamos ver. 0,3 vezes 30, 9. Isso aí, 9 dividido por 0,2, 45, jovenzinhos. Então, é uma força média de 45 newtons que foi aplicada sobre a bola de vôlei naquele saque para fazer ela sair da velocidade de 0 metro por segundo para 30 metros por segundo. Suave? Percebe como o raciocínio acaba se repetindo, jovens? Às vezes tem velocidade inicial, às vezes não tem. Na verdade, na maioria das vezes, vocês vão perceber que a quantidade de movimento inicial é 0 porque o corpo está em repouso. Mas não necessariamente tem que ser, né? Se vocês observarem no exercício 2, ele tinha uma velocidade inicial, não tem problema. Apesar de quase sempre estar em repouso, às vezes acontece de ter um movimento inicial. Questionem, perguntem, jovenzinhos, do exercício 3. Vai lá. 2 segundinhos para perguntas. Você já vai para o 4. Quem não acabou de anotar, jovenzinhos, aproveite e dá um print na tela, porque eu já vou pegar uma nova lousa também para o próximo exercício. Bora lá. Próximo. No. Exercício 4. Diz o seguinte, ó. Nas cobranças de faltas em um jogo de futebol, uma bola com massa de 500 gramas pode atingir facilmente a velocidade de 108 km por hora. Supondo que no momento do chute, o tempo de interação entre o pé do jogador e a bola seja de 0,15 segundos, podemos supor que a ordem de grandeza da força que atua na bola em Newton é D. Então, ele quer ordem de grandeza, jovens. O que é isso? Antes de nós pensarmos na ordem de grandeza, vamos pensar no que ele pede, que é força. Então, primeiro eu vou calcular a força e depois eu penso na ordem de grandeza dessa força. Eu explico para vocês o que vai ser a ordem de grandeza, tá bom? Então, eu tenho um corpo que recebe a ação de uma força por um período de tempo e muda sua velocidade. Então, de novo, o teorema do impulso, ó.
Impulso aplicado em um corpo, gerando uma variação da quantidade de movimento. Beleza? Impulso nós já sabemos que é força vezes tempo, variação da quantidade de movimento final, menos a quantidade de movimento inicial. Nesse exercício aqui também, jovenzinhos, a bola está inicialmente parada. Então, quantidade de movimento inicial é 0. Então, isso aqui não incomoda mais. E como ele pede a força, vou fazer o seguinte, ó. Quantidade de movimento final, massa vezes velocidade final. E o tempo que está aqui agora, ó, multiplicando, ele passa dividindo. Portanto, nós podemos dizer que essa força vai ser massa 500 gramas. Jovens, tem que passar de grama para quilograma. Fiquem bastante atentos a isso. 500 gramas é meio quilograma, 0,5 quilograma. Velocidade, jovens, está em quilômetros por hora e a gente tem que passar para metros por segundo. Como faz isso? Divide por 3,6. Então, 108 dividido por 3,6, jovens, vai ser 30. Então, fica 30 metros por segundo essa velocidade final. Dividido pelo tempo de interação, que foi 0,15. Portanto, essa força vai ser 0,5 vezes 30 é 15. 15 dividido por 0,15, jovenzinhos, vai dar 100. Ou seja, é uma força de 100 newtons. Essa é a intensidade da força, tá bom? Só que não é a intensidade da força que o exercício pediu para nós. O que ele pediu aqui foi a ordem de grandeza. Então, como que eu calculo ordem de grandeza? A gente representa a ordem de grandeza assim, ó, OG. Então, se você tem um número, por exemplo, de potência de 10, x vezes 10 na n. X aqui é o número que está representando. X é a incógnita que representa o número na frente do 10 e o n é o expoente do 10, tá bom? Qual é a condição? Se esse x ele é menor ou igual a 3,6, a ordem de grandeza ela é aquela própria potência 10 na n. Agora, se o x é maior que o 3,6, jovenzinhos, a ordem de grandeza vai ser o 10 elevado a n mais 1. Você aumenta aquele expoente. O que é essa ordem de grandeza? É quando você não quer saber exatamente qual é o valor da força, por exemplo, que você está medindo. Você quer saber qual é a ordem dela. Ela é na ordem de dezena, centena, de milhar, de milhão, de bilhão. Ou seja, você quer saber quão grande ou quão pequeno é esse número, mas sem se preocupar com o valor exato desse número, tá bom? Então, isso que vai ser a ordem de grandeza. Nesse caso, ó, eu tenho o número na base decimal, 100. Então, vou escrever o 100 na forma de potência. Ó. Essa força vai ser 1 vez 10 ao quadrado newton. Por que 10 ao quadrado é 100? 100 vezes 1, 100. Então, escrevi esse 100 nessa forma aqui. E agora eu consigo comparar com o padrão que eu disse de ordem de grandeza. O x, que é o número que está na frente, ó, ele é menor que 3,6. Então, qual que vai ser a ordem de grandeza nesse caso? A própria potência, 10 ao quadrado. Portanto, 10 ao quadrado, alternativa C, de carinho. Ordem de grandeza, jovens, é um conceito que já é bastante comum não ser mais cobrado, tá bom? Às vezes algum outro vestibular acaba cobrando, mas já caiu em desuso faz bastante tempo essa relação de ordem de grandeza dos valores que a gente calcula. Geralmente você já calcula o valor e trabalha com o próprio valor e não mais com a ordem de grandeza, tá bom?
Agora é com você, jovenzinhos. Abram o coraçãozinho e mandem perguntinhas, mandem questionamentos. Vai lá. Suave e sossegado? Beleza, então, jovens. Nós vamos para o exercício 5. Quem ainda não acabou de anotar, dá um print na tela aí, porque eu já vou pegar uma nova lousa. Bora lá, então, exercício 5, galera. Diz o seguinte, exercício 5, ó. Há alguns meses, noticiou-se que um avião foi obrigado a fazer um pouso de emergência em virtude de uma trinca no para-brisa, causada pela colisão com uma pedra de gelo. Leve em conta as hipóteses abaixo. 1. A aeronave se deslocava horizontalmente a velocidade de 200 metros por segundo, não havendo alteração nesta velocidade após a colisão. 2. A massa da pedra de gelo é 25 gramas e velocidade desprezível. O para-brisa do avião, considerado vertical. E 4. O intervalo de tempo de colisão é igual a 0,002 segundos. Jovens, vamos colocar essas informações aqui, ó. Então, a velocidade do avião de 200 metros por segundo. A massa do gelo, eu vou chamar mg, é 25 gramas. E a velocidade dele era desprezível, ou seja, eu vou falar que a velocidade do gelo no começo do processo era 0 metro por segundo. Afirmativa 3. Para-brisa do avião considerado vertical. Então, só vamos colocar aqui para-brisa vertical. E, por último, jovens, o intervalo de tempo de colisão é igual a 0,002 segundos. 0,002 segundos. Tá aí. Com estas hipóteses, é correto afirmar que a força média de colisão foi D. Ele quer a força dessa colisão do para-brisa do avião com a pedra de gelo. Jovens, eu vou fazer toda a análise aqui, ó, a partir da pedra de gelo, tá bom? Então, eu vou falar que essa pedra recebeu um impulso durante o intervalo de tempo e aí ela sofreu uma variação de quantidade de movimento. Impulso é força vezes tempo, variação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento final menos a inicial. Pedra, o exercício disse para nós que inicialmente ela estava em repouso. Então, a velocidade inicial dela é 0, portanto, quantidade de movimento inicial também é 0. Então, vai ficar aqui, força vezes tempo igual. Quantidade de movimento final vai ser a massa do gelo, vezes a velocidade final do gelo, e é isso. Não tem aquilo ali, não. Galera, como ele pede a força média, o tempo que está multiplicando eu vou passar dividindo. Então, fica a massa do gelo vezes a velocidade final do gelo, dividido pelo tempo. Jovens, o para-brisa é na vertical. Então, o que acontece é que você vai ter lá o aviãozinho, vou fazer só a parte da frente dele aqui, ó, o para-brisa está aqui, a pedrinha está aqui. Ele bate na pedrinha e ele vai sair arrastando a pedrinha, ela vai ficar grudada nele aqui, se movimentando junto com o avião. Então, jovens, a velocidade final da pedra de gelo
é igual à velocidade do avião, que é 200 metros por segundo. Beleza? Então, a força vai ser... A massa do gelo é 25 gramas, tem que passar para quilogramas, então, para passar de grama para quilograma, você divide por 1000, então fica 25 vezes 10 a menos 3 quilograma. Então, tá lá, ó, a massa em quilograma, 25 vezes 10 a menos 3, vezes a velocidade, que é 200, dividido, jovenzinhos, pelo tempo, ó, 0,002 segundos, que eu vou escrever assim, ó, 1, 2, 3 casas, 2 vezes 10 a menos 3 segundos. Show! Agora, olha que bacana, olha que legal. Tem 10 a menos 3 no numerador e no denominador, simplifica aqui. 200 dividido por 2 é 100. 100 vezes 25, 2.500. Então, é uma força de 2.500 newtons, jovenzinhos. E 2.500 newtons é a alternativa D, de Deus. Suavidade? Questionem, perguntem, jovenzinhos, vai lá. Sossegado? Então, beleza, jovem. Deixa eu ver se tem algo aqui no chat, porque às vezes não piscou para mim e tem alguma coisa ali, né? Acho pouco provável, mas vai que, né? Vai saber. Não, tá sossegado. Então, beleza. Se quiserem dar um print na tela, manda ver, porque eu vou pegar uma lousa nova para fazer o exercício 6. Muito bom. Então, nós temos aqui inicialmente 20 metros por segundo descendo. E depois nós temos 16 metros por segundo subindo. E aí diz assim o enunciado, ó. Em uma aula de educação física, o professor convida os estudantes para observar o movimento de uma bola de basquete de 500 gramas, arremessada contra o solo. Nesse experimento, as velocidades da bola imediatamente antes e depois da colisão foram determinadas e estão mostradas na figura a seguir. Então, a velocidade antes e a depois da colisão. 3 afirmações propostas pelo professor acerca da colisão da bola com o chão devem ser analisadas pelos estudantes como verdadeiras V ou falsas F. Afirmativa 1. O impulso sobre a bola possui direção vertical e para baixo. Mentira, jovens. A bola foi arremessada para baixo, bate no chão, começa a subir. Por que ela começa a subir? Porque o chão empurra ela para cima. O chão aplica uma força na vertical para cima, não na vertical para baixo. Portanto, a primeira afirmativa, falciane. Segunda afirmativa, o módulo da variação da quantidade de movimento da bola é igual a 18 kg/m por segundo. Pois vamos calcular. Variação da quantidade de movimento é a quantidade final menos a inicial. Quantidade de movimento final é a massa, 0,5 vezes a velocidade final, que é 16, menos a quantidade de movimento inicial, que é a massa,
0,5 vezes a velocidade inicial, que é menos 20. Como assim, professor? Menos 20? Por que isso, meu rei? Seguinte, jovens, eu, professor Everton, sempre adoto o sentido positivo para cima, lembram? E aí, ó, 16 metros por segundo aponta na vertical para cima, velocidade positiva. O 20 metros por segundo aponta na vertical para baixo, portanto, uma velocidade negativa. Tá bom? Tome cuidado. Variação da quantidade de movimento é um vetor, então você leva em conta o vetor velocidade. 0,5 vezes 16 é 8, menos vezes menos é mais. 0,5 vezes 20 é 10, portanto, 18 kg/metro por segundo. Segunda afirmativa verdadeira. E por último, mas não menos importante, a terceira afirmativa, jovenzinhos. A terceira lei de Newton não se aplica nesse caso. Ué, por que não? A bola bate no chão, o chão responde e bate na bola. Ação e reação. Vale sim. Então a sequência fica falso, verdadeiro e falso, que vai ser a alternativa E. De elegante, esperto, inteligente. Questionem e perguntem, jovenzinhos. 2 segundos para perguntas, senão nós vamos para o 7. Temos 6 minutos para fazer o exercício 7, hein? Ai, 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 ui, ui. Vamos lá, jovem. Diz assim o exercício 7, ó. Considere as informações que seguem. Um corpo de massa 8 kg move-se para o sul com velocidade de 3 metros por segundo e, após certo tempo, passa a mover-se para leste com velocidade de 4 metros por segundo. A variação da quantidade de movimento do corpo nesse intervalo de tempo tem intensidade em kg/metros por segundo d. Jovens, ele quer a variação da quantidade de movimento, que por definição é quantidade de movimento final menos inicial. Só que essa grandeza é um vetor, jovens, e nesse caso aqui, nós estamos tendo mudança de direção e de sentido. Então, a quantidade de movimento inicial é essa, apontando para o sul. Depois ele muda e passa a apontar para leste. O próprio enunciado disse isso para nós. Nosso primeiro bimestre, jovenzinhos, foi todo em torno de operação com vetores, lembram? A regra do narizinho na bundinha? Um vetor negativo, você inverte o sentido. Então, para fazer quantidade de movimento final menos a inicial, vou fazer em azul. Eu faço o vetor quantidade de movimento final, tá aqui ele desenhado. E aí eu quero colocar no narizinho dele a bundinha do quantidade de movimento inicial, ó, na sequência. Só que como é negativo, eu inverto o sentido, ó. Tá apontando para baixo, né, apontando para o sul, inverte. A quantidade de movimento inicial negativa é esse aqui. Esse vetorzinho que aponta para cima. Vou tirar esse cara daqui. Quem que era esse vetor que era essa igualdade de unir narizinho na bundinha? É o vetor, jovenzinhos, que une o começo do primeiro com o final do segundo. Que nesse caso, olha que bacana, fecha um triângulo retângulo. Então você consegue fazer isso aqui por Pitágoras, em módulo. A variação da quantidade de movimento ao quadrado é a quantidade de movimento final ao quadrado mais a quantidade de movimento inicial ao quadrado. Então, vou fazer o cálculo de cada uma dessas quantidades em separado aqui, ó. Massa vezes velocidade da quantidade inicial. A massa é 8 kg, a velocidade inicial era 3. 3 vezes 8, 24 kg/metro por segundo. Quantidade de movimento final é a massa vezes a velocidade final, que é 4 metros por segundo. 8 vezes 4, 32 kg/metro por segundo. Aí agora é só alegria, só felicidade, ó. Variação da quantidade de movimento, o quadrado eu já passo como raiz. Afinal, 32 ao quadrado, mais a inicial 24 ao quadrado.
32 ao quadrado, jovenzinhos, vai ser 1024. E 24 ao quadrado, 576. Somando todo mundo do parangolê aqui, ó, fecha 1.600. E, jovenzinhos, raiz de 1.600 é 40. 40 o quê? 40 kg/metro por segundo, variação de quantidade de movimento. Que para nós aí é a alternativa D de Deus. Então tome esse cuidado, jovens. Quando você tem inversão só de sentido, era tudo na vertical, aqui velocidade final inicial, vertical, mas mudava o sentido. Só vai mudar o sinal aqui, ó. Uma velocidade é positiva, a outra é negativa. Agora, se muda a direção, ó, era a direção vertical, passou a ser horizontal, obrigatoriamente a sua análise tem que envolver o desenho dos vetores, tá bom? E aí você usa a regrinha que nós vimos lá no comecinho do ano. Na semana que vem, jovens, nós vamos fazer mais exercícios, só que daí pensando nessa variação da quantidade de movimento vetorial para a gente treinar mais. Porque quando é na mesma direção e sentido é fácil, foram os primeiros exercícios que nós fizemos. Agora essa com a variação vetorial é um pouquinho mais trabalhoso, então a gente vai treinar mais um pouquinho daí. Beleza? Agora com os senhores jovenzinhos, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Deixa eu ver o chat, como é que tá aqui. Se tem alguma coisa que eu deixei passar que eu não vi. Acho que ninguém mandou nada, né? Só um bom dia que teve do Arthur para mim. Beleza, então, jovens. Se quiserem dar um print na tela, eu vou encerrar o compartilhamento da tela, jovenzinhos. Em 5, 4, 3, 2, 1. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção de vocês. Não saiam sem mandar um oi, ou um tchau, ou um pontinho, ou um salve ali no chat, para depois eu fazer a chamada aí e ver quem esteve presente, tá bom? Jovenzinhos, então me dê um tchau bem bonito, galera. Nos vemos de novo na semana que vem e um bom fim de semana para vocês, jovens. Tchau, tchau. Alô, jovens. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Falou, meu rei. Obrigado, Gustavo Simão. Muito obrigado. Obrigado, Pekarski.